Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, que é o 26 de janeiro, de 2023. Graças a Deus, Aleluia, Maranata, Hosana. Estamos aqui, dando graças, a Deus, ao Altíssimo, por tudo que Ele nos tem dado. E procurando aí viver o caminho, seguir o caminho das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática. Por isso estamos aqui, todos os dias, em oração, em meditação, em vigilância, em obediência à palavra. Amém, graças a Deus. E obrigado, Senhor, pela igreja, pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez ali no madeiro. Irmão, então vamos continuar aí, com a nossa pequena história que está se tornando grande, que nós estamos tentando fazer uma revisão e uma lembrança, desde os tempos primeiros, primitivos da igreja, até os dias de hoje, e a gente ainda está lá pelos anos de 1700, 1800, Ainda tem mais uns anos para a gente chegar nos dias de hoje, E nós vimos ontem que nos primeiros 150 anos, de colonização lá dos Estados Unidos, que a gente está falando aqui da chegada, dos cristãos, da cristandade lá nos Estados Unidos, vindo da Europa, Saíram da Europa, foram para os Estados Unidos, lá na Europa eles brigaram lá até se cansarem, Aí foram para os Estados Unidos e levaram para lá, as suas mágoas, digamos assim, As suas diferenças, Que é o que nós vamos ver aí, estamos vendo, Então, 150 anos estava todo mundo lá, todas as denominações. Estava lá o catolicismo romano com as suas, com as suas organizações, E o protestantismo com as suas denominações. Tá todo mundo lá já. E aí o que aconteceu? Aí os Estados Unidos se tornaram independência da Inglaterra, Houve então uma guerra, pela independência. E aí essas religiões, essas seitas que estavam por lá, O que aconteceu? Elas ficaram divididas entre a Inglaterra e os Estados Unidos, Que após a independência dos Estados Unidos, a separação entre a igreja e o Estado levou as igrejas a dependerem de seus próprios negócios, seus próprios recursos, conforme nós vimos, Aí umas foram a favor, outras foram contra a independência dos Estados Unidos. Aí os líderes da independência, quando fizeram lá suas leis, sua Constituição, colocaram que lá nos Estados Unidos não haveria igreja oficial. Liberdade total, Bom, então essas religiões, essas igrejas, elas se preocupavam com a educação, lá nas colônias também, Aliás, não era só na colônia, Elas se preocupavam com a educação, tanto na Europa como lá nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar, como nós sabemos. Então, os líderes da Reforma, eles sempre se preocuparam com a educação, com a finalidade de perpetuar as suas doutrinas e a sua igreja, claro. Assim, nos currículos, e nas grades, curriculares das escolas deles, a Bíblia tinha primazia, como acontecia na Inglaterra e também como acontecia lá nos Estados Unidos. O educando, o estudante, ele era também instruído para obter uma profissão, Então, desde o início,
eles se preocuparam em fundar escolas, né, universidades, para educar as pessoas, os jovens, as crianças, né, para eles terem uma profissão e também para perpetuar a doutrina deles, né? Cada um deles estava exatamente preocupado com isso. Se preocupavam também com a alfabetização, né? Que era uma grande preocupação, porque, né, quem não sabe ler não tem acesso a muitas coisas, né? Então o ensino ele seguia lá a grade deles, né? Tinha os níveis, né? Conforme nós temos aqui também, que era o nível elementar, o nível clássico, né? O secundário e o universitário. Então era uma grande preocupação deles fundar escolas e universidades. Tanto assim que fundaram lá a Universidade de Harvard, né? Que é famosa aí até hoje. E ela foi criada em 1636, para assegurar a tradição religiosa. A finalidade de criação de Harvard foi exatamente para assegurar a tradição religiosa. E em 1693 foi criada outra universidade famosa também, né? Que é a Universidade William and Mary, né? Também a Universidade de Yale, né? Yale, né? Yale. Foi criada em 1701. E assim foram criadas as universidades, né? Não são só essas aí, foram as primeiras, as principais, mas cada religião, né? Cada denominação tem lá a sua, né? Tem lá a sua organização de educação. Tem escolas, tem universidade, porque eles têm recursos próprios, né? Que eles não abandonaram o dízimo, né? E as ofertas e tudo mais, conforme nós sabemos, né? E aí as coisas começaram a se esfriarem, né? Digamos assim, as pessoas, né? Devido exatamente às mudanças que ocorriam e que ocorreram, né? Pela passagem dos anos, né? Aí começaram a ficar frios, né? Estavam mais preocupados com a sobrevivência material do que com a espiritual, né? E aí eles criaram lá os chamados avivamentos, né? Os avivamentos, né, são uma característica marcante do cristianismo da Reforma como forma de despertar os incrédulos para se entregarem a Jesus, né? Então, os avivamentos são exatamente o quê? É tipo umas festas, né, digamos assim, né? Tipo uns acontecimentos, né? Reuniões, ajuntamentos e tal, para exatamente fazer movimentos, né? E, logicamente, fazer os avivamentos da fé, né? Para que a fé não se esfriasse. No ano de 1726, aconteceu o que se chamou de o Grande Avivamento Calvinista, né? Com uma pregação aos holandeses, né? Reformados lá no estado de Nova Jersey, né? Então nós já vimos aí, né, que o credo calvinista, ele era dominante, ele sempre foi dominante nos Estados Unidos, né? Não é isso? Ele é o maioral, digamos assim. Então esse acontecimento em 1726 foi um acontecimento importante. Aí depois disto, né, os avivamentos se espalharam pela colônia, né? Em reprodução ao que acontecia na Inglaterra, né? Com o metodismo e o pietismo na Europa. Então a mesma coisa estava acontecendo na Europa. Na Europa, os avivamentos lá, né? Na Inglaterra, né? Com o metodismo, né? Com os metodistas. E com o pietismo, principalmente na Igreja Católica, né? Mas também nos protestantes.
E aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.